gravar. Pelo que eu vi, essa atividade não estava completa não, né? Não tinham feito tudo não, né? Repita aí, eu não entendi. Essa atividade que a gente estava fazendo não estava respondida no livro de vocês, não. Tava. Ah, sim, porque tem algumas que eu vou perguntando aqui que ninguém me responde. Eu digo, eu achei que já tivesse dado. Mas vamos continuar para quem não... Faltando a Alana, Samuel, Brenda. Eu peguei aqui uma informação com a coordenação sobre a recuperação. A informação é a seguinte. Deixa eu olhar aqui direitinho para não dar nada errado. Só um minuto. Não é nessa. Fundamental 1. Na próxima semana, do dia 13 a 17, que é de segunda à próxima sexta-feira, última semana de aula. Dia 17, vocês vão ter a última bateria de provas, da quarta avaliação, quarta bateria, certo? Confere. Confere. De 20 de julho a 24 de julho, semana de recuperação para os alunos. E vocês vão estar de férias do dia 27 ao dia 31. A gente retorna dia 3 de agosto, que é uma segunda-feira. Como é que fica a questão da recuperação? A orientação é que a gente repasse para a coordenação os alunos que estão de recuperação. Seria, no caso, até amanhã. Mas como ainda vou pegar essas provas na casa do professor Fernando, eu só vou ter essa resposta até segunda-feira. Repasso para a coordenação e ela agenda a recuperação direto com vocês, a prova de recuperação, porque as aulas a gente já está tendo, certo? Mas quem não vai ficar de recuperação ainda tem que participar das aulas. Pois é, isso foi que ela não me esclareceu. A gente faz o seguinte hoje, Isabel. Você assiste, você já está aqui, né? Você assiste e eu vou falar de novo com ela. De hoje para amanhã, eu vou mandar de novo esse áudio para ela, porque eu já mandei. Hoje mesmo eu já mandei. Na verdade, eu já estou questionando isso desde antes, porque para poupar, né? Se você não. Não fiquei em. Não estou falando que é o caso específico de ninguém. Eu estou só dando uma hipótese. Se eu não fiquei em gramática e eu não preciso assistir, eu vou dar prioridade a outras matérias para eu estudar, pegar esse tempo para fazer outra coisa. É justo. Então, eu já fiz esse questionamento desde o início da semana, mas eu não obtive ainda a resposta. Vou falar com ela novamente hoje. Qualquer coisa, eu já mando no nosso grupo, tá? Qual foi a informação que ela passou, se você precisa ou não continuar assistindo a aula. É porque ela não especificou isso. A nossa bateria já passou. Quem vai ficar de recuperação tem mais ou menos noção disso, pelas notas que já foram passadas anteriormente, né? E pelo desempenho da quarta bateria, porque cada um sabe mais ou menos como se saiu nas provas. Já tem a primeira nota, a segunda, a terceira, só está faltando 2 dessa turma, por conta do que eu já expliquei. Então, dá para se ter mais ou menos uma noção. Eu vou pedir essa informação novamente para ela, e assim que eu tiver uma resposta conclusiva, eu passo para vocês, tá bom? Tá. Por enquanto, hoje a gente permanece aqui. Cadê o restante desse povo? Tá faltando a Brenda e o Samuel. Assistiram a aula anterior? O Samuel assistiu a aula? Samuel não, mas a Brenda assistiu. Deve ser alguma coisa de internet. Gente, olha, outra coisa. Quando eu entro, assim que eu entro, eu sempre espero, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque é válido você assistir pelo menos meia hora de aula. Mas entrar muito depois, eu entendo que tem oscilação de internet. Vocês justifiquem em relação a isso quando acontecer, tá bom? Vamos lá que a gente parou na letra E, certo? Hoje a gente termina isso daqui e atrás eu vou deixar lá marcadinho para vocês o restante do conteúdo. Na letra E, para Cristiano Nabuco, na página 100 do Telares. Para Cristiano Nabuco, coordenador do Programa de Dependência de Internet, Instituto de Psiquiatria da USP, os adolescentes espirram do controle do país. Quais são os verbos? Olha o tamanho dessa oração.
Para Cristiano Tia. Nabuco. Oi. Qual foi a página? Página 100, do Telares. Para Cristiano Nabuco, coordenador do Programa de Dependentes de Internet do Instituto de Psiquiatria da USP, os adolescentes espirram do controle do país. Tem verbo? Tem. Onde? Qual é o verbo? Espirrar. Espirrar. Então, eu tenho um período simples ou composto? Simples. Na letra F. Eles não dormem. A internet é um apelo muito forte. Tem o verbo? Tem. Quantos verbos? Quantos verbos? Não estou ouvindo. 2. 2. Quais são os verbos? Dormem, dormir e ser. Dormir e ser. Sendo assim, eu tenho período simples ou período composto? Composto. Composto. Período composto, eu faço a contagem desses períodos através da quantidade de verbos. Então, eu tenho um período composto. Se eu tenho só um verbo, período simples, a partir de 2 verbos ou locuções verbais, eu terei período composto. A quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos. O que é uma frase? Todo enunciado com sentido completo, quando eu consigo transmitir um comunicado através dessa frase. Pode ter verbo ou não. Já nas orações, eu preciso obrigatoriamente da presença de um verbo. E o período, conjunto de orações, determinada pela quantidade de verbos. Se eu tenho só um verbo, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de 2 verbos ou locuções verbais, eu tenho um período composto. Tudo bem? Sim. Então, a gente tem esse esqueminha na página 101. Hora de organizar o que estudamos. Tá aqui, ó. Frase, unidade de sentido escrita ou falada, que tem por objetivo comunicar algo, enunciado por si só, que já tem um significado, um valor semântico. Eu posso dividir em frase nominal e frase verbal ou oração. A nominal, frase organizada sem verbo. A verbal ou oração, frase organizada em torno de um verbo. E quando eu tenho essa verbal ou oração, ela pode ser período simples, apenas uma oração, a presença de apenas um verbo. E eu tenho um período composto, 2 ou mais orações, presença de 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Aí eu tenho o exercício da página 101. Gente, estou falando muito rápido, tudo bem até aqui? Sofia, Alana, tudo bem até aqui? Beleza. Então, leia a tira reproduzida a seguir. É um beijo, né? Que nojo. Você não sabe por onde essa boca andou. Tem razão. Já vou lavar. Eu lembrei do dia que a gente estava tendo essa aula. Eu acho que essa aula aqui a gente teve lá naquela sala lá de cima. Para quem não foi lá em cima no dia que a gente precisou ficar lá em cima? Lá em cima? A gente teve uma aula que foi no andar de cima. Lembram disso? Não. Teve, gente. Eu lembro. Teve uma aula que a gente foi lá para aquela salinha lá de cima que sobe a escada, em frente à sala do 9º ano. Foi, porque o tempo da nossa sala estava para cair. Eu não lembro o que foi que aconteceu com a nossa sala, mas a gente precisou ir para lá. Não, acho que eu faltei. Será, Isabelle? Mas eu lembro que a gente teve essa aula lá, não foi, Alana? Sim. A nossa sala era dia de terça, é? Eu não lembro. É, no dia de terça. A Brenda... Eu já faltei terça umas 2 ou 3 vezes. Você estava doente, né, Isabelle? É. Pois eu lembro que a gente precisou ir para aquela sala lá de cima. Toda vez que eu tenho que subir aquelas escadas, eu vou morrendo. Não tenho condicionamento físico, não consigo respirar subindo aquelas escadas. Vamos lá. Para quem foi feita a declaração no segundo quadrinho? Que nojo, você não sabe por onde essa boca andou.
Para quem foi feita essa declaração? Pro menino. Para quem? Pro menino. Quem é que beija? A pessoa. Quem está beijando é o menino, mas quem é que reclama? O cachorro. A mulher. É a mulher. Para a mulher que beija o cão. Para quem foi feita a declaração no segundo quadrinho? Para a mulher que beija o cão. Quem achou que a declaração era para si mesmo? Cachorro. O que foi que ele foi? Minha gente, o cachorro, né? Tem razão. Já vou lavar. Na verdade, a impressão que se tem é que a boca do menino é mais suja que a do cachorro, né? O cachorro passa essa ideia. Tem razão, vou já lavar. O que provoca o humor nessa tirinha? O que provoca o humor para vocês? Ou o que seria a ideia que se para provocar humor? Porque tem gente que diz assim, tia, eu não vi graça nenhuma. Mas a intenção do autor ao produzir a tirinha, qual seria a parte que provocaria humor para vocês? A mulher tá falando com a outra pessoa, só que o cachorro entende que é pra ele. E o que ele vai fazer? Lavar no vaso sanitário. O vaso sanitário, que é um lugar super limpo, né? Bem limpinho. O fato de o cão ter entendido que a menina estava se dirigindo a ele e depois ter ido lavar a boca no sanitário do banheiro. Ou seja, em um lugar sujo, bem sujo. Letra D. Observe como foram organizadas as frases nessa tirinha. Veja no caderno, copie no caderno, né? Uma frase ou uma oração organizada apenas com um verbo. Quais são elas? Quais são as frases que são organizadas em torno apenas de um verbo? Desculpe, mas você não vai entrar. Tem quantos verbos? 2. Uma locução verbal. É uma locução verbal. Essa frase se encaixa na resposta? Sim. Ele está perguntando na primeira uma frase ou oração organizada apenas com um verbo. Na locução verbal são dois verbos, não são? Mesmo eu tendo a carga semântica, o valor de apenas um, mas eu tenho dois verbos aí formando essa. Que eu tenho o verbo. Cadê, meu Deus? Não é dessa, menina, é da outra. Que nojo! Você não sabe por onde essa boca andou. É a primeira frase, porque no primeiro tem só uma onomatopeia, né? Representação de um beijo. No segundo quadrinho tem que nojo. É a primeira frase que só tem nomes, não tem um verbo aí. Na segunda, você não sabe por onde essa boca andou. Tem quantos verbos? Você não sabe. 2. Primeiro é o sabe. 2. Não sabe, é o saber, por onde essa boca andou. Verbo andar. Então, ele não se encaixa na primeira porque ele tem dois verbos. Já na segunda, tem razão, tem verbo. Nesse terceiro quadrinho, tem verbo? Tem. Tem razão. Qual é o verbo? Vou lavar. Locução verbal.
Na primeira, tem razão. Tem verbo. Tem. Qual é o verbo? Ter. Ter. Então, eu já coloco essa primeira frase como resposta. Uma frase ou oração organizada com verbo. Tem razão. A outra, vou já lavar. Eu tenho uma locução verbal, também é verbo, eu posso colocar ela lá. Na segunda, que ele pede uma frase nominal. Qual é a frase que vocês podem tirar que não tem verbo dessa tirinha? Nenhuma? Essa aí que é. E que nojo tem verbo? Não. Então, que nojo se encaixa em uma oração nominal que não tem verbo. Aliás, uma frase nominal que não tem verbo. Certo? É. Aí, uma frase organizada com mais de um verbo. Qual é o exemplo? Você não sabe por onde essa boca andou. Perfeito, Isabelle. Você não sabe por onde essa boca andou. Verbo saber e verbo andar. Pronto, muito bem. Deixa eu apagar aqui porque eu vou falando com vocês e vou riscando o livro todinho. Se eu precisar tirar um print dessas imagens, estão tudo riscada. Estou aqui apagando. Vamos lá. Na segunda questão. Leia esta outra tirinha. Desculpe, mas você não vai entrar. O baile é do pijama e você está com roupa normal. Página 102. O que provoca o efeito de humor da tirinha? O que provoca o efeito de humor nessa tirinha? Sofia, Brenda. Tudo bem, Brenda? Olhem para as imagens. Porque a Joaninha se deixa assim, aí o rapaz aqui, o mocinho aqui, esse cara tá jogando mal. Tá bem baixinho quem tá falando comigo. Porque a Joaninha, ela já se veste assim, aí ela acha que ela tá com roupa normal. Porque o corpo da Joaninha já é naturalmente pintado com as bolinhas. Os demais animais pintaram as bolinhas para ter o corpo como se estivesse vestido com um pijama. A Joaninha estava natural, então ela não podia entrar no baile. Por quê? O fato de só a Joaninha não poder entrar no baile do pijama, porque os outros insetos pintaram bolinhas no corpo ou usaram roupas de bolinha. E as bolinhas da Joaninha são naturais. Portanto, o segurança do baile considerou que ela não estava de pijama, mas se ela já está com as bolinhas, nem precisava colocar, era só entrar, né? Copie no caderno as orações da tirinha que formam um período simples. Qual é a oração que forma um período simples? Quando é que eu tenho uma oração de período simples, gente? Quando é que eu tenho um período simples marcado dentro de um texto? Desculpe, mas você não vai entrar? Desculpe, mas você não vai entrar. Eu tenho uma locução verbal que tem o valor semântico de um verbo. Portanto, eu tenho um período simples, certo? E o período composto? O baile é do pijama e você está com roupa normal. Onde é que tem a presença dos dois verbos? O verbo ser e o verbo estar. Perfeito. O verbo ser e o verbo estar. Então, eu tenho período composto em torno de dois verbos. Tudo bem?
Sim. Terceira, transforme os títulos de notícias compostos por frases verbais em frases nominais. Transforme os títulos de notícias compostos por frases verbais em frases nominais. Olha como é que está a primeira. Moradores fazem fila em busca de emprego em Santa Maria. Onde é que eu tenho o verbo aí? Fazer e buscar. Fazer e buscar. Então, a ideia é que eu tire esses dois verbos e transforme essa frase em frase nominal. Como é que ela vai ficar? Fila de moradores. Ah, não. Oh, esse busca não é o verbo. Esse busca não é um verbo. Ele coloca como se fosse um advérbio. Então, vocês podem manter ele na oração. Como é que fica? Aliás, na frase, né? Porque eu vou tirar de oração, que a oração, obrigatoriamente, eu preciso ter o verbo, e eu vou transformar numa frase nominal. Eu posso Tia. manter... Oi. Já? Ah, nada não. O que foi, Alana? Eu não disse que é? Não, é porque tinha chegado um negócio aqui e meu pai chegou para receber. Ah, tá. Como é que fica, mantendo ainda o busca? Fila de moradores buscando emprego em Santa Maria. Fila de moradores em busca de emprego em Santa Maria. Na letra B, Índia vive crise hídrica com 600 milhões de pessoas afetadas. Onde é que tem o verbo? Viver. Não, É esse aí mesmo, Isabelle. E afetar? Viver. Nesse caso aqui, afetadas, eu tenho um adjetivo, tá? É adjetivo. Então, eu posso manter, eu só tenho que tirar o verbo. Como é que fica? Crise hídrica na Índia com 600 milhões de pessoas afetadas. Crise hídrica na Índia com 600 milhões de pessoas afetadas. Afetadas aí entra como adjetivo, então ele não precisa ser mudado. Menina, eu tô só vendo a Alana numa animação tão grande. Alana. Letra D. D e última da página 102. Site reúne conteúdo sobre direitos humanos e crise contra a humanidade. Como é que fica? Onde é que está o verbo primeiro? Cadê o verbo? Reunir. Reúne. Como é que fica? Tirando o reúne. Site com conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade. Sim. Site com conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade. Tem uma outra opção que eu posso usar. Conteúdo sobre direitos humanos e crimes contra a humanidade reunido em site. Certo? Certo. Pronto. Aqui a gente encerra. Deixa eu fechar bem aqui. Mostrar uma coisinha. Aqui, ó. Frase, período e oração. Pode ser cobrado frase nominal, pode ser cobrado período, oração, tudo em torno desse conteúdo. Aí a gente vai ter o próximo conteúdo, termos da oração, sujeito e predicado. Vocês vão lá para a página 159 do mesmo livro, do Telares. 159.
Já vou. Na verdade, eu vou mudar isso aqui, ó. Não vai, é 157. 157. Termos da oração, sujeito e predicado. Certo? Eu estou preocupada com o Samuel. O Samuel deveria estar assistindo a aula. Alguém... Ele está no nosso grupo, tá? Ele está no nosso grupo? Tati, ele tá no De dúvidas? Eu vou falar com ele depois no privado. Só para eu saber o que está acontecendo. Deve ser alguma coisa de internet, né, gente? Vamos lá. Nós temos os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Muito embora, em algumas situações, a gente não tenha o sujeito. Releia essa frase do texto teatral. Eu sou o rei, um grande rei. Tem verbo? Sim ou não? Sim. Quando a gente for fazer análise de sujeito e predicado, a primeira coisa que eu tenho que observar é a presença do verbo. Toda vez que eu faço uma análise de sujeito e predicado, minha primeira orientação é que vocês procurem o verbo da oração. Eu sou o rei, um grande rei. Onde é que tem o verbo? Tá funcionando a internet? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sofia tá me ouvindo. Então eu quero saber aqui, ó, onde está o verbo? Alana? A Isabelle caiu, né? Oi, tio. Nessa oração que está aqui. Eu sou o rei, um grande rei. Onde é que está o verbo? Tem verbo? Tem? Eu não tô te ouvindo, Alana. Tem. O verbo, ó, eu sou o rei, um grande rei. Tem verbo? Qual é o verbo? É o verbo ser. É o verbo ser, esse sou. Eu sou, primeira pessoa do singular. Então, eu vou logo em busca do verbo. Aí eu pergunto, quem é o rei? Quem é o rei? Se vocês não estiverem com o áudio funcionando, respondam no chat, mas respondam, meus amores. Aí ele faz a pergunta o seguinte: a qual palavra o verbo se refere? O verbo ser se refere a que palavra? Ao eu. Ao pronome do caso reto, eu. Observe que o verbo e a informação dada na frase referem-se ao termo eu. Eu sou o rei, um grande rei. Esse termo é chamado de
sujeito da oração. Note que esse sujeito se refere à primeira pessoa do singular, eu. E o verbo está concordando com a primeira pessoa do singular também. Segundo ponto a ser estudado. Leia outra frase do texto. E você não passa de um bobo boneco nanico. E você não passa de um bobo boneco nanico. Sujeito, você, verbo, passa. Primeira informação que eu devo analisar na oração para descobrir sujeito e predicado. Quando eu olho para a oração, a primeira coisa que eu tenho que procurar é a presença do verbo. E saber a que termo da oração esse verbo está se referindo. Aí eu tenho aqui, ó, e você não passa de um bobo boneco nanico. O verbo passar a Lana, eu vou te mandar no privado, tá? Depois eu mando, tá bom? Agora eu fico me perguntando como é que você vai saber se é a sua ou não, mas eu vou mandar, tá bom? Não, tia, porque eu tenho um arquivo aqui. Ah, tá bom, pois eu vou te mandar. Quando terminar a aula, se eu não te mandar logo depois que terminar a aula, eu te mando à tarde, tá certo? Tá bom. Eu coloco lá no privado. Aí eu fico sabendo logo de quem é que tá faltando a prova, se é a sua ou se é a do Samuel, porque eu corrigi e não coloquei nota justamente porque eu não sei. Tá bom. E aí a professora Adriana me disse que talvez nesse segundo bloco viessem as provas. Como eu não recebi ainda, eu não tenho certeza, mas aqui veio outra prova igual a essa que já está aqui. Então, tá faltando uma de qualquer jeito. Então, vamos lá. Quando eu vou em busca do sujeito e predicado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o verbo. Encontrei o verbo, eu vou perguntar a quem se refere, a que termo da oração esse verbo está se referindo. Que informação é dada sobre o sujeito? Que informação é dada sobre o sujeito? Quem é? Tá ali, ó. E você não passa de um bobo boneco nanico. Quem é que não passa de um bobo boneco nanico? Minha gente, eu tô com a impressão que eu tô falando sozinha. Que não tem ninguém aqui na minha frente. Tia, pode repetir o que você falou agora, porque travou. Ah, tá, desculpa. Tem assim, ó. E você não passa de um bobo boneco nanico. O que é que eu tenho que observar logo na oração? Para eu descobrir predicado e sujeito. Qual é a primeira informação que eu vou em busca? O verbo O verbo. Qual é o verbo? passa. Passa, que é o verbo passar. Aí ele pergunta: que informação é dada sobre esse sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito é você. Que informação é dada sobre esse sujeito? Não passa de um boneco nanico. Que você não passa de um boneco nanico. Obrigada, Sofia. Essa informação dada sobre o sujeito, incluindo o verbo, chama-se de predicado. Note que na frase acima, a forma verbal passa, na terceira pessoa do singular, está se referindo ao termo você. A Alana para de conversar com a Sara. Vou já mandar você separar vocês dois, botar uma no quarto e outra lá fora. Tá bom, tá bom. Está se referindo ao termo você, que é o sujeito dessa frase. O verbo deve se flexionar para concordar em número é singular e plural,
Tô te vendo, Sara, te aquieta. O verbo deve se flexionar em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Essas pessoas podem estar no singular e no plural, ou no plural, com o sujeito a que se refere. Essa partezinha aqui, vocês têm que lembrar o seguinte. Se o meu sujeito é simples, o meu sujeito está no singular, o predicado, o verbo, vai concordar com ele também no singular. Se o meu sujeito está no plural, se é um sujeito composto, o meu verbo vai concordar com o sujeito, certo? Se estiver no plural, eu também vou colocar o verbo no plural. Tudo bem? Aí no quadro cinza, na página 157 ainda, tem assim, ó. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação e também a que o verbo se refere. Predicado é o termo da oração que traz toda a informação sobre o sujeito na oração. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Lembra daquele esqueminha que eu falo assim, ó, entre termos essenciais e os termos acessórios? Quando a gente faz aquele exemplozinho, eu falo de quê? Da roupa que a gente veste. Lembram disso? Se eu for sair de casa, passar pelo portão, eu preciso estar vestida. Não preciso? Sim. É o essencial, eu estar vestida. Se eu vou usar brincos, relógios, tiaras, isso, no meu caso, o óculos também é essencial. Mas, se eu for de brinco, ou de relógio, ou sem isso, é acessório, não tem problema nenhum. Mas com roupa eu preciso estar. Então, termos essenciais, eles são necessários para a oração, tá certo? Nessa sessão, vamos estudar sujeito e os tipos de sujeito. Página 158. Ó, a gente vai parar aqui na página 158 e eu vou em busca daquela informaçãozinha sobre quem vai precisar fazer a prova ou quem já está de folga. Para quem vai precisar assistir a aula, por favor, estaremos juntos na próxima quinta-feira para concluir esse conteúdo, porque já é o assunto de prova, de recuperação. Para os demais que eu ainda não sei, eu passo a informação, tá? E me despeço se realmente vocês já estiverem de férias. Então, ó, próxima semana a gente se vê ou não, eu coloco a informação. Alana, eu vou te mandar a foto, se não te mandar agora, eu mando para você no período da tarde, viu? Para você ver se é a sua prova ou não. Tá bom. Tá certo? Sofia, a Isabelle, eu acho que caiu, a da Isabelle. Brenda também caiu. Cheiro, viu, Sofia? Cheiro, Alana. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Tchau.